Oi minha gente, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um Farol Expresso dessa semana. A gente está meditando através da série que a gente está aprendendo junto na nossa comunidade, Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, e dessa vez a gente vai falar sobre o episódio 3, né? Responsabilidade e soberania. Que danado é isso? Responsabilidade, soberania, quais são os limites disso? Enfim, é meio confuso, é meio complexo, mas o livro de Ruth nos ensina de maneira bem didática como lidar com esse dilema, essa crise que muitas vezes abate o nosso coração, as nossas decisões, né? E eu queria passar, mas antes de passar os recados, aliás, e quero também convidar você, se você caiu agora, se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, né, saiu aí no seu feed, eu convido você para que você possa ver as mensagens da nossa série no nosso canal do YouTube, o Farol Igreja, como também você pode ir presencialmente às nossas comunidades. Se você é da região de Igaraçu, região metropolitana do Recife, tem o Farol Igaraçu e também o Farol Olinda. Quer seguir a gente? O Farol Igreja e o Farol Igaraçu no Instagram. Qualquer coisa, tira suas dúvidas, fala com a gente lá no direct. E o convidado dessa semana é Lucas, ô Paz. Presente-se aí, meu irmão. A paz do Senhor, né? Em outros contextos, boa noite, dependendo aí da sua vibe, né? Sou o Lucas aqui do Farol. Estou aqui há mais ou menos uns 5 meses, acredito, 5, 6 meses. E já entrei na equipe do louvor. Teve aí uma audição estilo The Voice. E aí a gente entrou no louvor e estou servindo aqui com muita alegria. É um prazer estar aqui. Amém, amém. Seja bem-vindo. Interessante, né? Semana passada a gente chamou Lucas O Gomes e agora é Lucas O Paz. E é engraçado, eu volto a lembrar. Aí você quer endoidar a cabeça do pastor, aí o Lucas, os dois inventam de casar com cada um com Amanda. Aí quando o cara fala, quem é a Amanda? Amanda de quem? De Lucas. Qual Amanda e o nome das mães de ambos é igual também. Se vocês tiverem uma menina, bota o nome de Luz. Então, né? Que aí vai ficar... É sério mesmo o nome de... Como é? Das mães também, é igual. Misericórdia. Não pode nem dizer Amanda de fulana, não pode, né? Porque senão ia endoidar mais ainda. Gente, seguindo essa série de reflexões, as duas primeiras a gente falou um pouquinho sobre trechos do capítulo 1, agora a gente vai começando o capítulo 2, né? E cara, qual foi a primeira impressão que você teve da mensagem? É um tema intrincado, né? Complexo, essa relação entre soberania e responsabilidade. Eu acho que todas as pessoas têm uma certa dificuldade, pendem mais para um lado ou para o outro, assim. Em ou só meio que esperar cair do céu, ou em querer fazer com as próprias forças. E até em momentos da vida diferentes, eu acho que as pessoas orbitam entre esses dois. Então é bem interessante e tem bastante o que pensar. Eu também penso em você. Eu acho que depende das experiências que a pessoa passou na vida, ela tende a enfatizar mais uma coisa ou outra. E a gente percebe como é que Deus faz a coisa ficar mais... como que é? Equilibrada, né? Sim. Temperante. Eu acho que também até dependendo do que aconteceu, por exemplo. Se foi uma coisa boa na vida da pessoa, às vezes a pessoa tem a tendência de atribuir pra si, né? Eu conquistei, foi muito bom. Agora, se é uma coisa ruim, Deus quis, Deus me... Né? Eita, velho, verdade, meu pior que é assim mesmo. Gente, olha pra aí. Interessante. Gente, eu vou ler o texto. É um texto longo, tá? Porque como a gente vai falar de um assunto que ele é complexo, eu creio que foi interessante falar de um recorte longo do texto. Então, se vocês tiverem paciência, eu quero que vocês leiam com a gente o capítulo 2, comecinho ali, né, os primeiros 18 versículos. Então, eu vou ler aqui para vocês que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo, do que é que Deus fala para a gente a respeito dessa relação soberania e responsabilidade humana. Diz assim, Noemi, né, tinha um parente por parte do marido, e ele era um homem rico e influente, e pertencia ao clã de Elimeleque, o marido de Noemi, e ele chamava-se Boaz.
Ruth, a moabita, que era nora de Noemi, disse: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse de recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, em sinal de agradecimento, exclamou: por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, logo eu, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas nos feixes e deixem-as cair de propósito para que elas recolham, e não a impeçam. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. É interessante aqui que a gente vê uma relação de duas pessoas que estão fazendo coisas ordinárias, né? Estão fazendo coisas ordinárias e ordinárias muito bem feitas, e parece que isso às vezes é um desafio para a gente nos dias de hoje, né? Você observa que as pessoas estão agindo e estão assumindo as suas responsabilidades diárias de maneira responsável. Muitas pessoas não, né? Poucas pessoas sim têm feito. Eu vejo nesse texto uma coisa interessante, só abrindo um parênteses, né? Que no começo dele fala que casualmente ela entrou nessa região aí, né? Exatamente. Casualmente, né? Termo bem específico. E você vê que isso se integra muito bem com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo ela andando ali naturalmente no seu cotidiano, né? Na sua naturalidade ali, mas Deus... Inclusive que o texto de Ruth não cita muito Deus, assim, não cita muito diretamente a atuação de Deus, mas ela está nas entrelinhas ali. E você vê que Deus vem conduzindo, com certeza, interagindo assim, com a responsabilidade das pessoas. Umas agem mal, outras agem bem, e o Senhor está acima disso ali, observando e agindo de acordo. É interessante que quando a gente age com responsabilidade até... E não é que Deus, é aquela coisa, né? Não é porque a gente age com responsabilidade que Deus passa a agir. Ele está agindo o tempo todo. Mas quando a gente fala da relação homem com homem, o bom exemplo de Ruth encantava as pessoas ao redor. E Deus abençoava, né? E dentro da soberania de Deus, vê que negócio, né? Dentro da soberania de Deus, Ruth chama a atenção, né, dos trabalhadores de Boaz, que esses falam para Boaz sobre ela, e Boaz se encanta pelo que a galera fala, né? Chama a atenção de Boaz, né? Isso é muito interessante a gente observar isso.
né? Essa relação para você, você entende hoje na sua vida que é fácil, é sempre fácil para você identificar essa relação responsabilidade humana e soberania? Eu acho que ajuda Ou tem limite para as coisas? ajuda você a pensar nisso. Você pensar no seguinte: você tem que fazer a sua parte, sabendo que Deus vai fazer a dele. Eu lembro de um texto que fala mais ou menos assim, né? Exerçam a salvação de vocês com temor e tremor, sabendo que é Deus quem opera em vocês o querer e efetuar. Então você tem os dois lados aí do jogo, né? Você tem que agir bem, tem que seguir o bom exemplo de Jesus, tem que obedecer os mandamentos e tal. E Deus está agindo de maneira soberana acima de você. Você não pode dizer, Deus vai fazer e eu, né, que se exploda. Não. E também você não pode, eu vou fazer com minhas próprias forças. Não. Você tem que obedecer a Deus e agir na força dele. Como Paulo fez, Jesus fez, todos os... Você lembrou aí que foi bem pontuada essa coisa, Lucas, de tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. É como se Deus já estivesse dizendo assim, olha, esse é o spoiler que eu estou dando para vocês. No final, tudo está cooperando, né? A gente começa a observar isso. Aos que amam, né? Você obedeça, né? Você ame a Deus e tudo vai cooperar. Se você não amar, aí você não vai ter essa garantia. E cara, você já conseguiu assim, na tua vida, tu consegue identificar pessoas que são exemplo na vida de você, na sua vida, que são exemplos de pessoas que vivem bem o ordinário, que têm entendido isso, essa relação da vida ordinária, atendendo e fazendo suas responsabilidades com cuidado e entendendo também a soberania de Deus? Os exemplos são inúmeros, né? Todo cristão realmente verdadeiro é um exemplo disso. Minha esposa é um exemplo, a minha avó paterna também, né? Tem vários exemplos assim, de pessoas que... Todo cristão real, na verdade, é um exemplo disso. É uma pessoa que vive o ordinário ali, com simplicidade, em obediência a Deus, e Deus abençoa. E acontecem ou não coisas assim, mirabolantes, né? Miraculosas. Podem vir a acontecer coisas mirabolantes ou não, mas o cara tá ali. O que importa é que Deus tá agindo na história. E faz grandes coisas mesmo que não aparente, né? Por exemplo, se uma pessoa tá ali na vida ordinária e ele evangeliza a palavra de Deus para um amigo, por exemplo, uma coisa assim, e se a pessoa se converte, isso é uma coisa gloriosíssima. Pois é, velho, Pois é interessante que às vezes a gente fica esperando um sinal, trombeta, anjinho, olho azul, cabelo dourado, sabe? Um negócio assim, pá. E às vezes Deus está agindo no ordinário. Eu acho que acordar já é um milagre. Acordar já é uma grande coisa, sabe? Eu acho que Ruth traz essa lição, assim, sabe? De uma pessoa que fazia com excelência. E outra... Veja só, e eu vou voltar a mencionar o que a gente falou na semana passada, no que diz respeito ao momento que a gente está de crise. A gente está falando aqui nesse momento de uma pessoa que parece que não toma atitude também de ir junto com Ruth, que é Noemi. Noemi está num estágio de amargura, de tristeza tão grande e se deixou abater, que ela não vai à luta junto com Ruth. E Ruth, justamente ela... aqui não conhecia ninguém, não conhecia muito o pessoal, não era tão entrosada, vai lá e toma atitude para trazer comida para ela e para a sogra. Isso é importante. Cara, tu consegue ver relação nessa história de Ruth e de Boaz com o que Jesus faz com a gente? Sim. Jesus é um Boaz perfeito, aprimorado. Tem várias pessoas que representam, na verdade, tudo lembra a Deus, né? Na verdade, a gente está na criação dele e tudo é dele, por ele, para ele. Então, realmente, Boaz é como se fosse Jesus, como se fosse a figura de Jesus, o provedor, aquele que aparece. Você vê que ele tem vários bons exemplos. Ele trata bem os empregados dele, ele trata bem a pessoa que chegou ali do nada, que foi Ruth. É bem visto na sua sociedade, né? Então, ele... E no fim, tem os spoilers lá, né? Que vai acontecer que ele vai fazer muitas coisas boas. Mas... Boaz é o cara excelente dentro da terra e Ruth é excelente dentro do... Vamos dizer assim, é como se Boaz fosse o excelente na high society ali, nos empresários, nos grandes proprietários de terra. E Ruth, ela é assim, pode-se sim
ser excelente na camada mais baixa da sociedade. Não é uma coisa que é só limitada a um determinado grupo. Né? É fazer até mais coisas fácil boas. a pessoa ser da camada mais baixa e servir a Deus bem, porque Jesus falou que é mais difícil um rico entrar no céu, né? Sim. É mais fácil quando você está limitado, você buscar a Deus, quando você está em abundância E o perigo. o Boaz faz justamente o contrário, né? Boaz estava no topo e mesmo assim... Sabe o que eu acho massa também? É que Boaz, velho, veja só, o Boaz tem um lance muito interessante. Boaz conhece Ruth, acha massa a história de Ruth, ele começa a criar admiração por Ruth e ele diz assim para os empregados: olha, trata ela direitinho. O que não era novidade, tá certo? Se a gente for falar assim, pelo contexto que a gente entende ali no contexto, é que não é novidade para Boaz tratar bem os empregados dele, não é novidade. Mas ele enfatiza mais ainda, ó, essa aqui, não é porque ela não é minha empregada mesmo, mas ela está aqui porque ela está necessitada. Tratem bem, a menina é esforçada. Até, se possível, deixa cair. E aí a gente vai lembrar para Levítico. Por que é? Vamos se situar aqui. Levítico, no livro de Levítico, se não me engano, capítulo 19, versículo 19 e 20, se não me engano. Depois eu até... Se eu tiver errado, gente, por favor, comentem. Mas é Levítico, tá? Diz o seguinte, que essa relação do plantio era: os homens colhem, as mulheres juntam, e o que ficar no chão, Deus dizia: olha, eu já não provi para você, é um sinal da provisão de Deus. Deus já não está provendo, já não está dando colheita. Para que vocês vão ficar se preocupar com o cara no chão? E as bordas da plantação também. As bordas também, né? Pronto, ficava para os estrangeiros, né? Então, Ruth está indo com alegria. Veja que negócio assim, que tapa na cara que ela dá na gente. Ela está indo com alegria fazer uma coisa ordinária que é pegar resto, né? E Boaz, o que eu acho interessante, Lucas, é que Boaz, ele é nessa coisa dessa relação Boaz e Jesus ali. Boaz, ele vai acima da lei. Se ele fosse na lei, ele dizia: ó, pegou, tchau, pode ir embora, você recolheu as coisas. Mas não, ele diz assim: deixa cair mais um pouquinho. Ele tem um olho atento ao necessário. Ele está acima da lei, velho. Inclusive coisas assim que eram meio estranhas para a sociedade. Ele se importou com uma mulher estrangeira ainda mais, né? Então ele dá um bom exemplo aí de quebrar preconceito. Né? Com certeza, não. E não era normal para aquela época aquilo ali, né? A turma fazia porque a lei dizia, e a gente vai ver isso lá na frente com Jesus, como foi que a turma começou a encarar a lei. A turma encarava a lei simplesmente pela letra, pronto, acabou-se, seco. Não entendia o princípio daquilo, não entendia a essência daquilo, nem queria muitas vezes entender a essência que levava à obediência da lei. E Boaz não, Boaz ele entende ali a essência. Saiu o espírito da lei, o espírito. Cara, nossa. E Jesus faz isso, né? Jesus faz isso. Porque, olha, vamos lá, vê se eu não estou errado, se você entende minha lógica. Jesus, ele poderia simplesmente só abençoar e só cuidar de quem quem entregou o coração, decidiu ser discípulo dele, aceitou o convite que ele mandou. Mas não, Deus manda sol, manda chuva para todos, Deus manda lazer para todos, Deus manda o canto dos pássaros para todos, né? Então, assim, Deus ainda continua amando e agindo na história até para os que não são dele. Sim. A soberania de Deus, ela é maior do que o guarda-chuva da soberania de Deus não só cobre o discípulo dele, até cobre toda a criação. Se ele não tivesse misericórdia, ninguém escaparia também. Sim, sem dúvida. Nem nós escaparíamos também. Sem dúvida. Eu fiquei assim... Tu acha, na tua opinião, por exemplo, que tem limite onde é o limite? Onde é que é o limite da ação humana? Onde é o limite que entra a soberania? Existe algum limite disso? Não existe? Com esse texto que eu falei, né? Você deve exercer a sua salvação com temor e tremor, e Deus opera o que ele efetuar. Então, assim, são coisas bem ligadas, mas tem esses dois lados, né? Você tem que agir, exercer sua salvação com temor e tremor. E se Deus não agisse, você não conseguiria fazer nada. Porque você depende totalmente dele. Então, assim, Deus quer agir e está agindo. Mas você precisa abrir o seu coração e obedecer. Eu lembro que... entender isso, né, velho? Sim, eu lembro que o primeiro mártir, Estevão, ele dá uma dura nos judeus quando ele vai ser apedrejado. E ele fala em circunciso de coração, que rejeitam o Espírito Santo.
vocês rejeitam o Espírito Santo. Não adianta simplesmente seguir a lei, né? Então vocês fizeram todo o rito, mas vocês não estão entendendo o princípio do rito, a essência do rito. Isso é muito bem lembrado, isso a gente não pode deixar perder de vista isso. Para fechar, qual é o maior ensinamento dessa mensagem assim, que você leva assim? Diz, poxa vida, isso aqui foi o que me chamou a atenção. Isso aqui é o que eu quero levar para a vida. O que me vem à mente é que realmente a gente tem que obedecer a Deus, amá-lo, e sabendo que, como consequência, Ele vai nos abençoar em tudo, vai fazer que tudo coopere para o nosso bem. Não só para o nosso, assim, nessa visão egoísta, assim, mas que vai fazer com que a sua glória se espalhe através de nós. Então, quando a gente pega aquilo que a gente estava falando antes, né, de a maior coisa que pode acontecer é a salvação. A salvação é mais relevante do que um braço ressurgir, uma pessoa ressuscitar, por exemplo. Então, que a gente possa se ficar na salvação do Senhor e levar essa salvação, né, o Espírito Santo através de nós, para o máximo de pessoas. Amém, amém. Para mim é uma coisa que eu aprendi lendo, tem um livro que a gente está lendo, que está nos ajudando nessa mensagem, que é do pastor Emílio Garófalo Neto. Ele comenta sobre o livro de Ruth e ele fala que a relação de soberania de Deus e relação humana é como se fosse uma teia agindo o tempo todo na história. Elas têm o seu tempo, mas elas também se encaixam em suas funções, ora se encontram, ora não, e isso é muito louco, velho. Que comparação fantástica, eu acho que é isso mesmo. Vamos fazer a nossa vida ordinária da melhor maneira possível, fazendo o máximo das nossas forças e crendo no máximo do que Deus pode fazer. Eu acho que essa relação é muito importante, beleza? Mano, valeu, viu? Eu vou te chamar para as próximas. Se quiser vir aqui toda terça-feira, pá. Quer não? Beleza, então. Tá. Beleza, gente. Obrigado. Olha, gente, cheiro pra vocês. Que Deus abençoe. Que Deus possa estar falando. Desculpa as brincadeiras. Eu brinco aqui com a galera. Brinco aqui com nossa estrutura de primeiro mundo. A Al Jazeera tá perdendo, a CNN, Fox, Rede Globo. Mas é isso aí. A gente tá fazendo com o coração. Amo vocês. Amo os meus amigos que vêm pra cá. Amo até as batidas da academia aqui em cima. Tá certo? Deus abençoe. Cheiro pra vocês. Deus abençoe. Não ama não, pai. Não ama não.